Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz Souza falando em nome do Pelkes Haddad, passando para lembrá-los da importância do uso da máscara e não só do uso da máscara, mas de todas as normas e medidas de isolamento social e higienização para que a gente possa conter a propagação do coronavírus e assim a gente possa voltar a se encontrar com segurança o quão breve possível. Então não esqueçam da importância do uso da máscara e de todas as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos competentes. Vamos para a aula. Essa é a nossa aula para iniciantes e o tema da aula de hoje é posições básicas de acordes menores. Para começar a falar sobre esse assunto, vamos entender qual que é a diferença entre um acorde menor para um acorde maior. A gente não fez uma aula para explicar formação de acordes, ou seja, por que eu aperto nessas posições ou nessas posições quando eu vou fazer um dó, quando eu vou fazer um ré. Mas de forma rápida e resumida, um acorde se forma quando você junta a tônica, a terça e a quinta. Ou seja, quando eu pego uma escala de dó, mais fácil, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu pego dó, a terça, mi, dó, ré, mi. E eu pego a quinta, dó, ré, mi, fá, sol, dó, mi, sol. Isso forma um acorde de dó maior. A gente pode confirmar isso, por exemplo, se a gente usar a ideia de encontrar notas no braço e conferir as notas que a gente está tocando nessa posição, você vai ver que aqui você tem um dó, aqui você tem um mi, aqui você tem um sol, aqui você tem outro dó e aqui você tem outro mi. Então a gente só está tocando três notas, duas delas se repetem, dó, mi, sol, dó, mi. Essa posição é formada por três notas, sendo que duas delas se repetem. E esse processo vai se repetir para todos os acordes. Se eu pensar em sol, escala de sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol. Portanto, tônica, sol, terça de sol, sol, lá, si, quinta de sol, sol, lá, si, dó, ré. Sol, si, ré são as notas que compõem um sol maior. Quando eu toco essa posição, e aqui fica explicado pra gente por que eu posso usar tanto essa nota aqui, quanto essa nota, a corda 2 aberta, para fazer o acorde de sol. É porque as duas notas, tanto si quanto ré, fazem parte de um acorde de sol maior. Portanto, nesse caso, sol, si, ré, sol, ré, porque eu tô com o dedo aqui, e fecho com mais uma nota sol. Ou sol, si, ré, sol, si, sol. Mas percebe que só tem as três notas, ok? De forma resumida, isso é o que compõe um acorde e cada tipo de acorde vai ter uma pequena mudança em como a gente posiciona essas notas. E a diferença em relação ao acorde menor é que a terça passa a ser uma terça menor, ou seja, a gente pega a nota que estava na escala e abaixa ela meio tom. Exemplo, se eu pego a escala de dó maior, como a gente já fez, a terça de dó é mi, mas se eu quiser fazer um acorde de dó menor, eu não posso mais ter a nota mi. Eu tenho que ter uma nota mi bemol, eu tenho que abaixar um pouco, tenho que abaixar meio tom dessa nota, porque aí mi bemol não é mais uma terça de dó, e sim uma terça menor de dó. Para quem quiser, tem uma aula sobre intervalos aqui no canal do Pelkes já, vocês podem conferir para entender melhor esse assunto. Então, dita a diferença entre um acorde maior e um menor, é somente a terça que está mudando? Vamos para as posições. Eu vou colocar os desenhos aqui na tela e a gente vai falar sobre eles, ok? Então, olha só. Vamos começar pelo desenho de Ré menor. Esse é o som do Ré menor, nessa posição básica aqui no comecinho do braço que a gente está fazendo. As bolinhas laranjas que eu coloquei para cada posição são as tônicas, ou seja, as notas principais desses acordes. E no caso do Ré menor, a gente tem, eu vou colocar eu pequenininho aqui para vocês. E no caso do Ré maior, a gente tinha, né, esse desenho aqui. A diferença para o Ré menor é só de uma nota. A nota que estava aqui, que é a terça, é o Fá sustenido do Ré, vai virar uma nota Fá e vai vir uma casa para trás. Só que para fazer isso, eu não consigo jogar o meu dedo 2 aqui para trás. Ele teria que ficar um dedo muito grande aqui, muito maleável para conseguir fazer isso. Então eu vou inverter esse desenho para o que era isso. Agora, eu vou pegar esse dedo 1, tirar daqui. Eu vou pegar o dedo 2 e subir ele
para a corda 3, para entrar no lugar do dedo que eu tirei, e o dedo 1 toca uma casa atrás na corda 1. E aí a gente tem essa diferença, Ré maior, Ré menor, igual tá ali no desenho, ok? Maior, menor, maior, menor. É importante pensar que a diferença do maior para o menor é só de uma nota. Todas as posições, basicamente, você consegue mudar só trocando uma nota de lugar, ok? Agora a gente vai para o desenho de um Lá menor. O Lá maior, olha só, o Lá maior ele era assim, né? A gente estava fazendo 3 dedos ali, tudo na mesma casa. Se eu pensar de novo em intervalos em formação de acordes, eu tenho aqui no desenho, no formato desse acorde, eu tenho a nota Lá, que é fundamental, tônica. Embaixo eu tenho uma quinta, porque é a nota Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, ok? Depois eu tenho a nota Lá de novo, que é tônica. Aqui, no nosso dedo 4, na corda 2, apareceu a terça. É aqui que eu vou mexer. Se aqui é uma terça maior, uma casa para trás virou uma terça menor. Então, um acorde que era neste desenho, agora é assim. Maior, menor. Maior, menor. Ok? Agora, a gente vai perceber um efeito muito interessante. A gente já viu isso quando a gente passou, por exemplo, do acorde de Mi para o acorde de Fá. Se vocês olharem no desenho, vocês vão reparar que o desenho do Lá menor é exatamente igual ao que a gente vai usar para o Si menor, para o Dó menor e para qualquer outro acorde. O que a gente está fazendo só? Qual que vai ser a diferença? Se eu pegar esse desenho de um Lá menor e ao invés de fazer com os dedos 1, 2 e 3, como a gente está fazendo, mas com os dedos 2, 3 e 4, posicionar nos mesmos locais, lembrando que aí no desenho tem algumas bolinhas que estão em casa, fora de uma casa, né? Que é o que a gente chama de casa zero. Essas cordas estão sendo tocadas abertas. Então, eu tenho aqui a nota Lá aberta e a nota Mi aberta no desenho do Lá menor. E agora eu vou pegar essas notas que eu estou pressionando em algumas casas e vou levar 2 casas para frente. E a nota que estava aberta agora está na casa 2. Essa é a nota Si. Lá, Si. Repetir todo o desenho. Aqui eu já usei meus 4 dedos. Para conseguir apertar a nota que está faltando na corda 1, eu preciso fazer uma pestana. Então, mas perceba aqui, ó, Lá menor. Agora eu venho para cá, mesmo desenho, só que eu preciso pressionar aquelas outras notas que antes estavam soltas. Por isso que eu mudo e venho para cá. Lá menor, Si menor, um tom depois, né? Lá, Si e meio tom depois o Dó menor. Então olha só, agora a gente ao invés de mudar esse desenho aqui do Dó, por quê? Se a gente pensar em quem é a terça neste desenho aqui para fazer, quem que é a terça de Dó? Mi. A gente tem uma nota Mi aqui e a gente tem uma nota Mi lá embaixo na corda 1. Essa nota dá para voltar uma casa para trás, mas vai ficar um desenho bem desconfortável para fazer. Vai ficar um desenho bem desconfortável. Se você tentar pegar essa nota e jogar uma casa para trás, vocês vão ver que não é uma tarefa das mais simples, mas dá para fazer. Só que eu não posso ter mais essa corda 1. Ou eu transformo ela em outra nota que funciona dentro do acorde, ou essa posição aqui é bem impraticável no contexto de tocar uma música. Então, ao invés disso, a gente usa um outro desenho para fazer o Dó menor, que veio do Lá. Lá maior, Lá menor, troquei os dedos para facilitar a pestana, Si menor, Dó menor. E ajuda muito você pensar também que, olha só, se você memorizar o desenho, ele vai ter a tônica, vou fazer daqui para cá. Ele tem a tônica, né? Aí, eu olho o que tem uma casa à frente depois da tônica, ou seja, olhando ali para o desenho, eu vou pontuar isso aqui com o mouse para vocês. Olha só, aqui é a minha tônica, certo? Na mesma casa que a tônica eu tenho uma nota. Isso já me indica que se eu tirar esse desenho daqui e levar ele para qualquer lugar, eu vou precisar de uma pestana. Porque eu tenho 2 notas em 2 cordas bem longe uma da outra.
na mesma casa. Na casa da frente, eu tenho mais uma nota na corda 2. 2 casas depois dessa tônica, eu tenho 2 notas nas cordas 3 e corda 4. Então, se eu memorizar esse desenho, eu tenho a tônica, uma casa depois, corda 2, 2 casas depois, cordas 3 e 4. Se eu memorizo isso, fica fácil de eu pensar da seguinte maneira. Horas, já sei o desenho, eu vou buscar só a nota Dó. Achei a nota Dó, Lá, Si, Dó, e vou repetir o desenho. Casa da frente, corda 2. 2 casas depois, cordas 3 e 4. E eu já sei que onde eu fiz a minha tônica eu tinha que ter mais uma na corda 1. Portanto, meu desenho ficou dessa forma. Quero usar essa mesma posição para outro acorde. Vamos ver. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Pode ser um Mi menor. Estou na tônica. Pestana para pegar o da corda 1 também. Corda 2, corda 3 e 4. Desenho de Mi menor. E aqui, se eu quiser, eu posso até fazer uma graça, né? Eu posso abrir a mão para deixar a corda 1 aberta, porque é a nota Mi. Funciona. Eu posso apertar tudo e tocar com a corda 6. Mas a grande diferença é... busquem não ser o efeito papagaio, só reproduzir. Mas se você entendeu o que você está fazendo, por que isso é um acorde maior, por que isso é um acorde menor, por que isso é um acorde menor com sétima, 13ª, 11ª aumentada, se você não só decorar a posição, mas você entendeu por que você está fazendo aquilo, você não só vai tocar muito melhor, mas você vai ter independência. Precisou, pintou um acorde que você nunca fez, você pensa um pouquinho, mexe aqui, e você já resolveu o caso. Legal? Vamos voltar para a tabela? Então a gente teve até agora o Ré menor, primeiro desenho, depois o Lá menor. Posição do Lá menor serviu para a gente fazer tanto o Lá menor, quanto o Si menor, quanto o Dó menor. Essas seriam as posições mais básicas para fazer esses acordes. Tem um jeito mais fácil de fazer? Tem, mas não é mais posição básica. A gente está fazendo inversões, está fazendo outras maneiras, colocando sétima. Então, por enquanto, a gente vai seguir com essas. Agora vamos para a linha de baixo ali. Mi menor. Olha que moleza, vamos olhar esse desenho. Eu tenho... E o desenho já está dizendo que nesse formato eu tenho 3 vezes a nota principal, tenho 3 vezes a tônica, a nota Mi. O desenho tem então 4 notas na mesma casa. Só isso já me dá a certeza que se eu transportar esse desenho para qualquer lugar, eu preciso de uma pestana, porque se eu usar 4 dedos para pressionar, não dá para pressionar as outras 2, ok? E a gente tem também 2 notinhas, 2 casas depois dessa nota de referência do nosso baixo e da nossa tônica, que estão na corda 5 e na corda 4. Portanto, nosso desenho, 4 notas na mesma casa, pestanão, sem dúvida pestanão. No caso do Mi, isso não vai ser uma pestana, porque o Mi está aberto, ele está solto, então essas notas também vão estar soltas e pressiona 2. E olha só, para o Fá menor e para o Sol menor, a gente está usando o exato mesmo desenho do Mi menor. 4 notas numa casa, só que agora como está numa casa e não está aberto, pestana, mais 2 notas 2 casas depois para o Sol menor. O que mudou? Só a orientação. Aqui eu estava na casa 0, porque a nota Mi está na casa 0. Fá menor está na casa 1, porque a nota Fá está aqui na casa 1. Sol menor está na casa 3, por quê? Porque o Sol está na casa 3. Então, tocando esse desenho, ele fica dessa forma aqui. Mi menor. Olha a diferença do Mi maior para o Mi menor. Uma nota que saiu. Por quê? Porque nesse formato a gente só tem a terça aparecendo uma vez. Ó. Isso aqui, se eu fosse falar os intervalos, a gente tem tônica, quinta, tônica de novo, terça, quinta e mais uma tônica. Terça só apareceu uma vez. O que eu faço com a terça? Pego ela aí, uma casa para trás. Uma casa para trás, 1 menos 1 é 0. A gente abre e aí você tem um acorde de Mi menor. Mi maior, Mi menor. E agora, praticando aquela ideia de como eu vou transportar esse desenho. Quando a gente toca numa música, normalmente a gente faz assim, o Mi menor. Nada de 1 e 2 aqui. Eu
sugiro que isso aqui vai ficar desconfortável, então vem com o dedo 2 e 3, até porque é fácil para mudar para Mi maior, ok? Outras mudanças de acordes, sempre pensando em qual é a forma mais prática de fazer para facilitar trocas de acordes e as músicas que vocês vão tocar. Então, Mi menor. Olha só, agora eu vou jogar isso com o dedo 3 e 4. Para o Mi menor não é confortável, mas eu tirei daqui, andei uma casa para frente, coloquei a pestana, pronto, ficou muito mais fácil do que eu fazer isso aqui, ó. Porque aí eu tenho um dedo sozinho para fazer a pestana, ele se esforça mais. Se eu junto dois dedos, se eu junto esse dedo aqui para dar apoio para o dedo 1, eu consigo fazer esse acorde com mais facilidade. Então, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor, a gente não aprendeu aqui? Pois eu também posso fazer assim. Então todas as posições são reutilizáveis para fazer os acordes. A gente tem Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor. Olha só, a gente tem aqui Lá menor e a gente também tem aqui Lá menor. Eu posso fazer o mesmo acorde em várias posições diferentes, de vários jeitos diferentes, em vários locais diferentes do braço. A diferença entre eles é, esse acorde de Lá menor tem cordas abertas, isso vai dar um tipo de som. Esse aqui tem tudo preso, vai dar outro tipo de som. E ele tem uma nota mais aguda aqui, que esse não tinha. É uma nota que faz parte do acorde, mas eu posso usar esse, por exemplo, para fazer um reggae. E esse aqui eu posso fazer para fazer algo mais balada, algo mais nesse sentido, ok? Então é isso a nossa aula de hoje, sem segredo. Posições de acordes menores, a gente tem o Ré menor, ok? Lembrando que eu vou mandar essa tabela, esse gráfico aí para vocês, todas as posições lá no grupo. Ré menor, Lá menor, Si menor, Dó menor, usando o mesmo desenho, que vieram do Lá menor, ok? Mi menor, Fá menor, Sol menor. Seriam as nossas posições básicas. E aí você pode pegar, nossa cara, professor, eu fui estudar uma música, apareceu lá Fá sustenido menor. Fá menor. O que é o sustenido? Vamos lembrar o que é um sustenido? Subir meio tom da nota ou do acorde. Então se aqui é Fá menor, Fá sustenido menor. Divirtam-se, comecem a pegar músicas e tentar ler cifras. Mandem sugestões de músicas pra gente estudar lá no grupo. E qualquer dúvida é só falar comigo. A gente se vê na próxima aula. Não se esqueçam de compartilhar para todo mundo. Avisa que as aulas do Pelk estão rolando. Pode mandar o vídeo para eles, mesmo que eles ainda não se inscreveram. Mas fala para mandar mensagem para se inscrever. E assistam às oficinas dos demais professores. Vai ajudar bastante, vai agregar bastante. Um forte abraço para vocês e até a próxima.